Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. Eu espero que esteja tudo bem. Eu espero que vocês estejam felizes com os resultados da prova da semana. Como que foi? Foram bem? Não foram bem? Gostaram? Não gostaram? Acharam a prova difícil? Acharam fácil? Como é que foi aí? Como é que foi a sensação aí nessa prova dessa semana? Como vocês se sentiram na prova dessa semana? Conta pra mim, tá? Bom dia para vocês. E aí, estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como estão aí? Conta pra mim. Hoje a professora tá com o cabelo pra cima. O cabelo hoje não quer baixar. Bonjour, Davi. Bom dia, gente. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Pedro. Bom dia, meninas e meninos desta turma. Como vocês estão? Manda aí pra mim, gente. Foram bem? Foi fácil? Ai, que bom, gente. Gente, lançar a prova. Se fizeram a prova tem 2 dias. A professora também dorme, né? Ai, né? Ainda não lancei a prova, não. Que bom, gente. Fico feliz que vocês estão conseguindo, né? Compreender, né? O assunto da prova. Olha, a Manu falou que achou a prova fácil, gente. Isabela. Ai, tava com a conta errada. Vou rever, tá? Vou rever, Francisco. Vou rever. Foi mais ou menos? Achou meio difícil. A gente vai rever, né? E à medida que eu for corrigindo, na próxima semana, a gente já vai rever assuntos da prova, a gente já vai fazer algumas retomadas dos assuntos. Aqueles que vocês tiverem mais dificuldade, com certeza eu volto com vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos que a gente vai é, fazer com que a gente não tenha nenhum prejuízo, tá bom? Com que vocês não tenham prejuízo nenhum. Pode deixar. Ó, o Matheus achou fácil. Quem mais, gente? Como assim era conta do YouTube? Então vamos lá, gente, ó. Na aula passada, na aula de quinta-feira, né, que foi na aula de segunda, a gente fez revisão a aula toda, né? Na aula de quinta-feira nós estávamos falando sobre os estados físicos da água, nós estávamos estudando sobre água, os estados físicos da água, sobre os tipos de água. Vocês lembram disso? A gente viu sobre os tipos de água, vimos sobre a água salgada, a água salobra, a água. Olha, a Ana falou que tava mais ou menos fácil. Ai, que bom, Abner. 7 é uma nota razoável, né? Concorda? Uma nota boa, 7. Então vamos lá. Vamos retomar então o que nós vimos. Como assim matéria de prova? Sem querer interromper a aula, hoje vai ter matéria de prova? Como assim matéria de prova? Todos os dias tem matérias para prova. Todos os dias tem, tá? Então hoje, ó, vamos lá. Hoje nós vamos retomar assuntos sobre a água, né? Vamos falar também sobre os estados físicos da água e as mudanças de estado físico, tá bom? Então é isso o assunto da aula de hoje. E aí vamos fazer correção também de atividades. Sempre todas as aulas minhas têm assunto para prova, né, gente? Todas as aulas minhas cai assunto de prova. Gente, que bom. Tomara que não seja fácil a prova, e sim, tomara que vocês tenham compreendido o assunto, né? A ponto de ter um bom aproveitamento na prova. Eu espero de verdade que tenha sido isso, né? E lembrem que sempre quando tem uma prova que vocês conseguem ir muito bem nela, a próxima vai vir um pouquinho mais apertadinha. Vocês já sabem disso, né? Então vamos lá. Assunto da aula da semana passada, paramos na página 45 do livro, então você vai pegar seu livro agora para você acompanhar a aula. Nós paramos em tipos de água. Bom dia para quem entrou agora, tá bom? Então vamos à aula. Nós vimos que existem água salgada, salobra, água doce, água mineral. Não foi que a gente viu? Vimos que a água salgada é dita como salgada porque ela tem uma maior quantidade de sais dissolvidos nela quando comparados à água doce. Vimos que a água doce não tem açúcar nela, mas que existem substâncias na água doce que deixam ela menos salgada do que a água do mar. Vimos que a água salobra é uma água que contém mais quantidades
de sais do que a água doce, menos quantidade de sais do que a água salgada, não foi? Nós vimos tudo isso. Bom dia, Marcelo. E aí, então, todo este assunto que nós vimos na semana passada e assuntos também que nós já vimos, que vocês já aprenderam, gente, lá no 5º ano, se eu não me engano, aprenderam sobre a água, sobre o ciclo da água. A gente agora vai começar a agregar informações. Então, aquelas informações que vocês aprenderam anteriormente, agora elas começam a somar, ganhar mais coisa, tá bom? Então, vão ser agregadas as informações. Então, agora, vocês já pegaram o livro, já pegaram o volume 3, né? Na página 45, a gente vai, então, falar sobre a água e as suas fases, beleza? Vamos lá, todo mundo. Água e suas fases. Pega a apostila de vocês para a gente dar continuidade aos assuntos da aula. Então, vamos lá. Estados físicos da água. Nós vimos, gente, que a água, ela passa por estados, não foi? Deixa eu abrir o celular aqui, senão eu não vejo o que vocês estão falando, né? Peraí, professora. Então, vamos lá. Nós vimos que a água tem 3 estados, 3 formas dela se apresentar na natureza pra gente. Quais são essas formas que ela se apresenta na natureza pra gente? Ela se apresenta no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Mas como é isso? Se apresentar no estado sólido, se apresentar no estado líquido, como é que é isso, professor? Vamos lá. Quando a gente fala de substâncias de uma maneira geral, a gente está falando de química também. E a água, a composição química da água são duas moléculas de hidrogênio, são duas substâncias, 2 átomos, de hidrogênio, tá? E 1 de oxigênio, tá bom? E eles vão se organizar dessa forma aqui, ó. H aqui de um lado, H do outro e o Ozinho aqui. Isso é uma molécula de água. Então, a água toda, cada gotinha de água tem um monte disso aqui junto, tá bom? Quando a gente vê a água no estado sólido, então vamos pensar a água no estado sólido aqui. As moléculas da água, elas estão todas muito organizadinhas. Uma pertinho da outra, assim, ó. Bem pertinho uma da outra, tá? Então, a água, a química da água, ó, elas ficam bem pertinho uma da outra, assim, ó. Tá bom? A química lá, quando a gente analisa a química da água mesmo que a gente bebe ou de qualquer outra substância líquida, quando está no estado sólido, elas estão bem juntinhas assim. Então, pensa comigo. Se está todo mundo bem juntinho, bem apertadinho, se precisar mexer, se mexe? Não tem espaço para mexer. Isso acontece com a água no estado sólido. Tá tudo muito pertinho, tudo muito juntinho. No estado sólido, as moléculas de água elas ficam muito próximas. Então, impede, por exemplo, que aconteça um movimento entre uma e outra. Por isso que a forma da água no estado sólido é uma forma fixa, firme. A gente pega a pedra de gelo, a gente pega a substância, ela está lá dura, grudada. Por quê? Porque as moléculas elas estão interagindo de uma maneira muito forte, elas estão pertinho uma das outras, beleza? Bem, a água no estado líquido, diferente da água no estado sólido, já existe agora uma organização dessas moléculas de água, que é o H2O aqui, ó. Elas já estão um pouquinho mais distantes umas das outras. E por estarem um pouquinho mais distantes umas das outras, há a possibilidade de movimentação dessas moléculas. Então, vamos pensar na água, no copo de água lá. A água, quando você move o copo, quando você balança a água no estado líquido, ela vai para um lado e para o outro. Por quê? Porque as moléculas, as ligações das moléculas de água no estado líquido, elas já estão um pouquinho mais fracas. Então, elas ficam mais distantes. Por isso, a água no estado líquido, ela vai ficar mais... Ela consegue mover, a gente consegue colocar ela num recipiente e ela adquirir a forma daquele recipiente, tá bom? E aí, gente, professora, eu não entendi muito bem por que não pode beber água pura. A água pura, na verdade, Manu, não é água pura, né? A água pura que a gente fala mesmo para a ciência é a água destilada. E a água destilada é uma água que não contém nenhum sal, não tem sais nenhum. Então, por não ter sais nenhum, essa água não é própria para o consumo humano. Quando a gente fala de água pura, a gente tem mania de dizer que essa água pura é uma água que não contém substâncias tóxicas. Porém, a água pura, verdadeira mesmo, no laboratório, é uma outra água, tá bom? É um outro tipo de água. E aí, gente,
A água no estado gasoso, as moléculas de água estão bem distantes umas das outras, muito distantes, uma bem longe da outra. E aí, nessa situação, a água no estado gasoso, estando uma bem distante da outra, elas vão então se mover muito. E movendo muito, né? Estando distantes umas das outras, a gente acaba não vendo essas moléculas, a interação das moléculas. Então, dá uma olhada nessa situação aí. Dá uma olhada aí, por favor. Gente, olha a hora que os vizinhos estão chamando no meu portão. Jesus Cristo, isso não é hora de chamar, não tem ninguém para atender. Vamos lá, continuando. Continuando. A água no estado sólido, gente, vamos lá. A água no estado sólido, então, ela pode passar por transformações. Sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Ela pode sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, tá bom? Ela pode passar por essas transformações. Se ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido, ela passou por uma transformação que nós chamamos de fusão. Se ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, ela passou por uma transformação que nós chamamos de vaporização, tá? Se a água sai do estado do estado gasoso e volta para o estado líquido, nós chamamos isso de liquefação. E se ela sai do estado líquido e vai para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Então, vamos lá. Vamos lá na página 46 para a gente poder ver. Não tem dúvida nenhuma, né? A gente pode continuar. Página 46. Dá uma olhada aí que eu falei com vocês da estrutura química, né? Da água. E tá lá na página 46 o que eu falei no slide anterior, né, gente? Tá lá no slide anterior lá a estrutura química da água. Vamos lá, continuando. Que atende porta, gente, deixa chamar. Infelizmente, vai ter que ficar chamando. Tô dando minha aula, tô trabalhando. Muito bem para quem já fez a diagnóstica, viu, gente? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, o livro, então, mostra para vocês aí, então, a estrutura química da água, que são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio que se organizam, não é assim? E aí tá lá o exercício da página 46. Vamos fazer o exercício da página 46? Manda as respostas para mim. Respostas para mim da página 46. Vamos lá. Todo mundo, resposta da página 46 para mim. Vamos lá, hein? Todo mundo. Manda para mim a resposta do exercício 1 da página 46. Vamos lá. Resposta do exercício 1 da página 46, por favor. Manda para mim, hein, gente? Resposta do exercício 1 da página 46. Resposta da página 46. Gente, eu vou ter que avisar os vizinhos, senão eles não vão me dar sossego pra me dar minha aula, não. Peraí. Vamos lá, manda a resposta pra mim. Tudo acontece numa aula de ciências. Jesus Cristo. Vamos lá. Corrigindo, então. Ai, Jesus. Vamos lá. Exercício 1, gente. Vamos lá. Exercício 1. Exercício 1. Eu não tô vendo o chat, gente. Cadê vocês no chat? O chat sumiu. Ai. Gente, me desculpa. Mil desculpas. Mil perdões, tá? Senão eu ia ficar chamando, porque o pessoal sabe que eu tô em casa, então não desiste. E me atrapalhando de dar minha aula. Estressa.
Estressei. Vamos lá. Relaxei. Pronto, voltei. Fiquei estressada. Fiquei nervosa. Vamos lá, vamos corrigir então o exercício 1. O 1, olha, o Pedro mandou assim, ó, a composição da água doce é de que ela possui quantidade de sais minerais bem inferior à água do mar. Muito bom. Não mandei, tá, gente? Eu pedi para poder fazer agora. Mais o quê? Vamos lá. É a grande quantidade de cloreto de sódio na água salgada. Então, vamos lá. No exercício 1, pede que a gente compare a quantidade de água doce com a água salgada. Vamos lembrar que nós fazemos isso constantemente, né, gente? Durante as nossas aulas, eu peço que vocês realizem alguma atividade do livro aí pra gente só no chat. Então, essa é a atividade de hoje, tá? Não tô fazendo nada incomum do que a gente faz, não. Quem assiste todas as aulas sabe que é assim que acontece, né? Então, o exercício 1 pede assim, olha, a maior parte da água do planeta está coberta A maior parte do nosso planeta está coberta pela água dos oceanos, lagos, rios e riachos, além de suas fontes de águas subterrâneas. Entretanto, somente uma pequena parte dessa água doce e menor ainda a quantidade disponível para bebermos. Compare a composição de água doce com a água salgada. Então, a água salgada tem mais sais do que a água doce. E agora vamos ao próximo exercício que eu quero que vocês façam, que é o exercício 5. Mandem as respostas do exercício 5 para mim aí. Explique as diferenças das fases líquida, sólida e gasosa da água, considerando os aspectos abordados neste capítulo. Indique onde são encontradas na natureza. Então, eu quero que vocês respondam para mim agora o exercício 5. Diferença das fases líquida, sólida e gasosa da água e considerar os aspectos que nós já vimos, características da água e importância. E indicar onde elas são encontradas. Então, onde eu encontro a água no estado sólido? Onde eu encontro a água no estado líquido? Onde eu encontro a água no estado gasoso? Professora, na água do mar tem sal e na água dos rios não. Na água do mar tem muitos sais, na água do rio tem poucos sais, Mateus. A água dos rios também tem sais, só que a concentração ela é menor. Beleza, Mateus? Manu, a composição da água salgada possui muitos sais. Bom dia, minha flor. Muitos sais minerais, já a água doce tem uma quantidade inferior de sais comparada à água salgada. Muito bem. Água doce é a água que nós podemos beber e utilizar no nosso dia a dia. Água salgada é a água do oceano que nos fornece sal, mas não é potável. Muito bem. Isso é bom, né, Gabriel Augusto? Todo mundo assistir a aula é muito bom. 36 colegas. É para anotar no caderno, Isabela? Não, não precisa, tá? Vai ter um momento de vocês realizarem. Eu só quero a participação, porque estava muito quietinha. Agora vamos lá. Agora eu quero, gente, a resposta do exercício 5. Manda para mim. Resposta do exercício 5 agora que eu quero, tá? Resposta do exercício 5. A pergunta do exercício 5 é: indique onde são encontradas na natureza a água doce, a água no estado sólido, a água no estado líquido e a água no estado gasoso. Vamos lá, por favor, vamos lá. Água no estado sólido. Onde eu encontro a água no estado sólido, gente? Gente, manda pra mim, gente. Onde eu encontro água no estado sólido? Nas geleiras. Onde eu encontro água no estado líquido? Nos rios, nas lagoas, nos córregos, nos lençóis subterrâneos de água. Onde eu encontro água no estado gasoso? Na atmosfera, né? Água na atmosfera, nos geysers. Vamos lá. A Ana falando, a água do mar tem muito sal, minha tia sabe porque bebeu lá. Ô, gente, ó, Francisco, líquida. Água líquida é a água que nós bebemos, nós a encontramos em rios e lagos. Muito bem. Sólida é água congelada, encontrada em congeladores e em geleiras. Muito bem. E o gasoso é a água em vapor e ela é encontrada em nuvens. Muito bem. Então, é isso mesmo. Então, voltando então onde nós paramos. A água, então, ela pode ser encontrada na natureza de diversas formas, não é assim? Aí, gente, lá na página 47, desculpa, fala sobre essas mudanças que a gente vai falar agora. Então, quando eu aumento a temperatura da água, quando eu elevo a temperatura da água, ela passa por mudança de estado.
Então, ela passa a deixar de ser sólido e vai para o estado líquido. Ou ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Então, sobre isso que eu estava comentando com vocês antes de eu passar o exercício. Então, vamos lá. A água no estado sólido, quando ela aumenta a temperatura demais da conta, sem passar pelo estado líquido, sai do sólido diretamente para o gasoso, a gente chama isso de sublimação. Um exemplo de alguma coisa no nosso ambiente, no nosso convívio, que sai do estado sólido diretamente para o gasoso, e mais comum, é a água que está presente na naftalina. Vocês já viram falar em naftalina? Naftalina é uma bolinha, uma pedrinha que as pessoas geralmente mais idosas tinham o costume de colocar dentro dos seus guarda-roupas, para evitar barata dentro do guarda-roupa. E aí, o que acontece? Eles colocam essa bolinha dentro do guarda-roupa e essa bolinha desaparece. Desaparece por quê? Porque a barata comeu? Não. Porque aquela pedrinha ali, além das substâncias químicas, ela também tem água. E aquela composição química ali, aquela aguinha que está ali, ela sai do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar para o estado líquido. Então, aquela substância, ela vai deixar de ser água no estado sólido e vai ir para o estado gasoso, vai misturar no ar, tá bom? Então, essa sublimação, o exemplo mais comum é esse que eu comentei aqui agora, tá bom? Ó, vamos ver o que vocês estão comentando aqui no chat. Professora, essa matéria é muito boa. Que bom, Isabela. E você tá entendendo? Isso é muito bom. Não, as nuvens são só gasoso. É a água no estado de condensação, né, gente? Depois, sólida tem forma definida. Em geleiros... vocês estão respondendo ainda a 5, né? A fase líquida da água não tem forma definida de acordo com o recipiente que é colocada. Maria Eduarda e Manu, certinho. Francisco, gelo seco, a água sair do estado líquido diretamente para o gasoso? Vamos passar vamos ficar de pesquisa? Vamos? Ó, todo mundo vai pesquisar, anotem aí. Pesquisa, semana que vem eu vou perguntar valendo algum bônus. Essa sala eu tô devendo bônus para alguém, presentinho para alguém? Semana que vem eu vou deixar lá na escola para vocês buscarem na outra semana. Vamos lá. Pesquisa, hein? Pesquisar. O gelo seco, como ele funciona e por que da fumacinha? Eu quero só isso. Como funciona o gelo seco? Tá? Características do gelo seco e qual que é a mudança de estado daquele material? É sublimação? É liquefação? É vaporização? É fusão? É solidificação? Então, vai procurar informações sobre o gelo seco. Próxima aula vocês vão me contar, tá bom? Vamos lá, o Matheus. Professora, por que quando coloca gelo seco na água sai tanta fumaça? Atividade de casa. Pesquisinha. Beleza, gente? Então, essa é a pesquisa. Saber sobre o gelo seco para casa, para guardar. Não tem um ano que este conteúdo não começa a falar dele e vocês não perguntam do gelo seco. Então, hoje, a pergunta não vai ser para mim, vai ser para vocês. Vocês irão pesquisar. Por que o gelo seco sai fumacinha? Tá bom? Semana que vem eu vou perguntar coisas a respeito do assunto, valendo algum brinde. Tá bom? Então, repetindo, o que eu quero para a semana que vem? Por quê? Ou eu quero as características do gelo seco, e eu quero saber por que o gelo seco, quando coloca líquido nele, ele sai fumacinha, tá bom? Por que o gelo seco sai fumacinha? Só isso já tá bom. Por que sai fumacinha no gelo seco? Não é para mandar a resposta agora, porque vocês pesquisaram na internet agora correndo, não. Só semana que vem, beleza? Repetido, né, gente? Pode ser encontrada... Pera aí, deixa eu ver aqui. Muito bem, Manu, Pedro. Semana que vem, no dia 15, é o meu aniversário. Ah, vamos cantar parabéns para o Pedro semana que vem. Vamos lá então, gente. Então, vamos lá. Voltando então às mudanças da água. Todo mundo vai pegar a apostila agora, tá bom? Nós vamos grifar partes da apostila que são extremamente importantes para que vocês estudem. No primeiro parágrafo tem perguntas, tá bom? Perguntas. Então, nós vamos pular diretamente para o segundo parágrafo. Os materiais que existem no ambiente, como a água, podem sofrer mudanças de fase física sobre a ação de temperatura e pressão. Quando a gente fala de mudança de fase física, nós estamos falando de mudança na sua aparência,
tá? Quando nós falamos de mudanças químicas, nós estamos falando de mudanças internas. Física é só da aparência. A professora Joyce engordou. Físico é aparência, é do lado de fora, tá bom? A professora fulano de tal pintou o cabelo. Internamente teve mudança no cabelo, sim, mas externamente foi físico, foi só de aparência, tá bom? Pintaram a minha casa, pintou, passou tinta na frente, uma alteração física. Eu tô olhando ali, tô vendo que mudou alguma coisa, tá? Então, continuando. Só sob a ação de temperatura e pressão. Então, a água, por exemplo, ela quando aumenta a temperatura dela, ela sai do estado líquido e vai para um outro estado, tá bom? E assim acontece com as substâncias. Então, continuando. Vamos ver o que vocês estão falando aqui no chat. Como eu disse, não quero que me passe a resposta agora. Não quero que passe a resposta agora. Sobre o assunto de mudanças de estado físico, gente, página 47. Tá? Página 47. Segundo parágrafo. Então, segunda linha. Segunda linha do segundo parágrafo. Já vimos que alguns materiais são formados por átomos que constituem as moléculas, os ingredientes que constituem o grupo, né, a molécula. Por exemplo, a água, os átomos são os ingredientes, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O que ocorre é que, sob a ação da radiação solar, por exemplo, essas moléculas e átomos se agitam, fazendo a temperatura do material aumentar. Como eu falei, pode acontecer das moléculas estarem juntinhas e chega um momento que as moléculas estão espalhadas. Por quê? Porque eu aumentei a temperatura e a temperatura aumenta a pressão ali dentro daquele recipiente, tá bom? Esse aumento da temperatura pode fazer com que a água líquida passe para o estado de vapor. E isso é o que acontece com as roupas quando as roupas secam no varal. E é também a elevação da temperatura que explica como o gelo derrete quando é retirado do congelador. Então, vamos voltar. Isso tudo eu expliquei. Expliquei onde? Nesses slides aqui. Não foi? Eu falei com vocês que quando as moléculas estão quando está no estado sólido, as moléculas ficam pertinho. Quando está no estado gasoso, elas estão muito distantes. E isso é o que está falando nesse segundo parágrafo. Então, esse slide que vocês estão vendo agora é o segundo parágrafo da página 47. Então, vamos continuar. Dessa forma, a temperatura se refere ao grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior será o grau de agitação. Então, vamos pensar que nessa linha aqui, o grau de agitação das moléculas está o quê? Aumentando. Então, aqui, as moléculas estão tranquilinhas, calminhas, uma do ladinho das outras, sem espaço para se agitarem. Não é assim, gente? Ó. E aí, o grau de agitação das moléculas vai aumentando a ponto de, determinado momento, essas moléculas estarem tão agitadas que estão muito distantes umas das outras. Beleza? Isso é o que está falando na página 47, no terceiro parágrafo. E aí também fala que, olha, o que acontece? A pressão também influencia na mudança de fase da água, pois quando uma menor pressão é exercida sobre este líquido, ele encontra menor dificuldade para passar a fase de vapor. Então, se tem menos pressão, ele consegue passar as mudanças mais fácil. Se aumento de temperatura, as moléculas se agitam, na redução de temperatura, que é aqui embaixo, ó, as moléculas vão fazer o quê? Vão voltar ao estágio inicial. Então, se aqui, ó, no aumento de temperatura, elas estão tudo agitadas, lá no estado sólido, elas vão estar tudo quietinha de novo. Então, pensem comigo. Acabou a aula, vamos pensar num professor que é mais bravo. Na professora antiga de português. Tá todo mundo sentadinho, quietinho lá. Todo mundo quietinho. Bate o sinal do recreio. Há um aumento do que, gente? Da agitação das moléculas. Vocês vão pro recreio. Todo mundo na agitação das moléculas. As moléculas estão próximas igual ficam na sala ou estão distantes igual ficam no recreio? Estão distantes, cada um para um lado, correndo para lá, correndo para cá. Beleza? Aumento da temperatura. Aumentou a agitação das moléculas. Beleza? Aí, quando vocês voltam do recreio, vocês estão tudo agitado. Precisa haver o quê? A redução da agitação das moléculas. Então, o próximo professor que chega, ele geralmente chega para lá e fica esperando você sentar. É assim? Chama atenção, fica quieto.
Acabou o recreio, guarda o lanche, né assim? Pra você desagitar, pra reduzir, pra relaxar. E aí fica todo mundo como? Quietinho, paradinho, um do ladinho do outro. Então, olha só o exemplo. Que exemplo mais imbecil que a professora deu. Mas vai guardar, tá? Guarda. Aumento da temperatura, agitação das moléculas. Saiu da sala e foi pro recreio, beleza? Redução da temperatura. Saiu do recreio e foi para a sala. Por quê? Reduziu a agitação. Beleza, gente? Até aqui tudo bem, né? Gente, sobre a prova diagnóstica, eu vou dar um prazo maior até amanhã. Não sei se vocês viram, eu organizei de forma que vocês não perdessem as datas, né? Então, eu organizei assim. Vocês já tinham a atividade de vocês de intermediária, né? Que era segunda, depois passou para terça. Então, vocês tinham a intermediária para fazer. Então, para que vocês não confundissem os formulários para realizar, eu deixei fechada a atividade diagnóstica. A diagnóstica foi liberada ontem, né? E aí, hoje eu fecharia ela, porque amanhã vocês já começam o tempo da verificação. Porém, eu vou deixar até amanhã a diagnóstica. Amanhã à noite eu fecho a diagnóstica, mas a verificação já vai ficar aberta para vocês realizarem, caso haja necessidade já de se adiantar, tá bom? Lembrando que como nós, nas últimas 2 semanas, não fizemos diagnósticas porque vocês tinham prova de recuperação e depois semana de estudar para a prova e agora semana da intermediária, na semana que vem, na outra, vocês também terão diagnóstica, tá bom? Porque nós não tivemos nas últimas 3 semanas, agora nas próximas a gente tem que compensar, porque senão a gente fica sem ter feito, né, a avaliação deste conteúdo, tá? Então, lembrando aqui, então vamos pensar, o que agita as moléculas, não é o recreio? E quando agita, vocês não ficam distantes? Isso acontece também com as moléculas da água, mas não é recreio delas, né, gente? Não é o recreio, é o aumento da temperatura. Moléculas no estado sólido, lembra vocês dentro de sala, todo mundo organizadinho um do lado do outro, tá bom? E aí, moléculas no recreio, todo mundo agitado, bate o sinal para voltar para a sala, todo mundo precisa o quê de novo? Reduzir a agitação. Até aqui eu acho que todo mundo entendeu, certo? Então, vamos lá. Quando a água está no estado sólido e ela precisa ir para o estado líquido, as moléculas vão se agitar. Sim, mas elas não vão agitar a ponto de uma ficar bem distante da outra e ir para a atmosfera, não. Vai agitar um pouquinho. Então, a água vai para o estado líquido. E essa mudança de sólido para o líquido nós chamamos de fusão. Então, quando você coloca o gelo no copo e esse gelo derrete, ele passou por uma mudança que a gente chama de fusão. Então, vamos lembrar o nome a um exemplo que eu der. Quando você faz isso, você guarda mais fácil. Então, o que é fusão? É quando o gelo derrete, tá bom? Fusão, então, é quando o gelo derrete. Vou colocar aqui no meu garrancho mesmo. O gelo derrete. Ó, gelo derrete. Gelo derreteu é fusão, professora? É. Picolé derreteu é fusão, professora? É. Uma geleira derretendo é fusão, professora? É. Derreteu é fusão. Tá bom? O gelo derreteu é fusão. Então, o gelo derrete. Nesse processo do gelo derreter, a gente chama aí essa mudança de fusão. Aí, essa água do gelo derretida dentro do copo tá lá linda, maravilhosa. E por algum motivo, essa água vai passar para o estado gasoso. Agora, cuidado. A mudança vaporização, ela pode ser classificada em 3 coisas. 2 a gente fala muito, a outra nem tanto, tá bom? A mudança que a gente mais fala é o processo de evaporação. No processo de evaporação, gente, presta atenção. Se não der tempo de eu corrigir as atividades hoje, porque essa aula é muito importante para que a gente conclua o conteúdo, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma videoaula de correções, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, a água, quando ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, a gente chama isso de vaporização. Só que a vaporização, ela tem 3 formas da gente falar. Tem um tipo de vaporização que é a evaporação. Tá com dúvida? Manda no chat, que já tá acabando quase a aula, tá? Também tem a outra mudança que a gente chama de ebulição. E na outra aula eu vou falar qual é a outra que acontece. Deixa eu passar só essas aqui, tem mais uma, tá bom? Tem mais uma, depois eu vou falar dela. Então, a evaporação. A água de uma poça de água desapareceu. Quem aqueceu essa água? Quem agitou essas moléculas? O rapazinho lindo, maravilhoso, que faz marquinha nas meninas e que a gente geralmente fica vermelhinho quando fica nele. O sol. Beleza?
Evaporação, quem faz é o Sol. A água agitou suas moléculas? Sim, quem fez o recreio deste copo d'água foi o Sol. Beleza? Agitou essas moléculas? Sim. E aí a água, o vapor de água foi para a atmosfera. Moléculas agitadas. Beleza? Aumentou a temperatura, né? Pensa aí, aumenta mesmo a temperatura. Não aumenta, gente? Quando a gente está agitado, aumenta. Vaporização, então, tem 3 tipos. 2 eu estou falando agora. Evaporação e a outra é a ebulição. No caso da ebulição, há a formação de bolhas. De bolhas. Então, quando eu coloco, olha o meu fogão, gente. Meu fogão, olha a trempe do fogão. Isso aqui, gente, é um canecão, tá, gente? Canecão de água. Olha. Perfeito, gente. Bonito demais. Tá cheio d'água aqui, tá bom? Quando a gente começa a aquecer esta água, o que que acontece lá no fogão quando a água está aquecendo? Há a formação de quê, gente? De bolhas. Não são as bolhas? Não há formação de bolhas? Quando sua mãe coloca água para ferver, quando ela vai fazer angu, quando ela vai fazer arroz, a água começa a ferver, não é assim? E há a formação de bolhas. Por isso o nome ebulição. Ebulição de formação de bolhas. Então, na vaporização, existem 3 tipos. Um é a evaporação, desculpa. A outra é a ebulição e a outra que a gente vai falar, mas chama calefação, que é quando eu coloco, por exemplo, a água numa frigideira muito quente. Não sei se vocês já viram o que acontece. Quando você coloca a água numa vasilha muito quente, ela não vira bolha, ela vira fumaça de uma vez, assim. É um negócio muito louco, assim, ela dá até como se estivesse fritando a água, tá bom? Então, meu desenho lindo, como disseram aí, excelente, bonito demais, a formação de bolhas. Por isso a gente chama de ebulição. Beleza, gente? Ebulição. Então, a agitação de moléculas no processo de evaporação pode acontecer por meio de fogo, que é a ebulição, por meio do sol e o fogo também, só que de uma outra forma que a gente chama de calefação, que é quando altera a temperatura de uma forma tão brusca, mas tão brusca que não forma bolhas. É diretamente evaporar. Gente, vocês são demais, gente. Meu desenho artista aqui, olha. Perfect. Gente, vocês são demais. Very, very beautiful. Ô, gente, vocês são demais, tá? Muito thanks, muito thanks, tá? Estou muito happy. Estou muito feliz, tá? Vamos continuar aqui, então. Porque nossa aula, na verdade, já tá acabando. Então, vamos lá. Então, a água, ela pode passar do sólido para o líquido por um processo que nós chamamos de fusão. Pode passar do líquido para o gasoso num processo que nós chamamos de vaporização, mas a gente pode diferenciar essas vaporizações. Alguém tem dúvida até na vaporização? Então, vaporização depende do que está gerando ela para poder acontecer o quê? Dela evaporar ou ebulir. Vocês entenderam isso? Gente, aquela frase que deixa qualquer professor louco, né? A melhor aula. Gente, vocês deixam a gente doido. Mas vamos continuar aqui. Alguém tem dúvida nessa questão de vaporização? Na vaporização, alguém tem dúvida? Eu posso continuar? Manda aí, gente, por favor. Alguém tem dúvida na vaporização? Precisa que eu explique de novo vaporização? Hein, gente? Precisa que eu explique de novo? Então, vaporização tá tudo ok. melhor desenho, né, gente? O melhor inglês, pronto. Melhor desenho e melhor inglês do mundo. Tá vendo como é que a gente é bom? Vamos lá, continuando então. Vaporização e ebulição, evaporação e ebulição, tá tudo tranquilo, sem dúvidas. Sem dúvidas. Então, podemos continuar. Então, quando há aumento da temperatura, a água pode passar por um processo de sublimação, que é o exemplo que eu dei da naftalina. A água pode passar por um processo de fusão, que é o exemplo que eu dei com o gelo. E a água pode passar por um estado de vaporização, evaporação. A água da poça d'água desapareceu. A água que estava na roupa do varal sumiu, secou. E no caso da ebulição, a água que estava na vasilha de café sumiu, ou desapareceu, ou diminuiu. Vocês já viram que diminui? Vocês já perceberam que a água diminui? Ou então, quando a mãe coloca a água no arroz, a água desaparece do arroz? O arroz fica todo inchadinho, mas a água mesmo desaparece? Então, isso são mudanças do estado físico da água quando há aumento da temperatura, agitação das moléculas, beleza?
Pra gente continuar, eu posso ganhar os meus 10 minutinhos de novo? Posso? Vocês vão me dar meus 10 minutinhos? Posso dar mais 10 minutinhos de aula e a gente continuar o conteúdo? Porque senão a aula já acabou. Vamos? Então vamos lá, continua a live, Joyce. Então já vi que tem um aí, então a gente vai continuar, gente. Toda semana eu desobedeço, né? Vamos lá, quem mais? Só um que falou que gosta de continuar, gente? Vinícius, você tá com 100 dúvidas de muitas dúvidas? Ou 100 dúvidas de nenhuma dúvida? Porque alguém concordou com você que estão com 100 dúvidas. Abner, você tá com 100 dúvidas ou com nenhuma dúvida? Então vamos lá. Então vamos continuar então. Então a água, gente, ela pode passar por transformações quando há aumento da temperatura, a agitação das moléculas. Só que as moléculas também podem desagitar, que é aquele momento que vocês vão para a sala de aula e precisa acalmar, tá bom? Então vamos lá. Quando a água está no estado gasoso e ela encontra uma superfície mais fria, ela volta para o estado líquido. Um exemplo muito claro disso. Quando a água está no estado gasoso lá na vasilha do arroz e a mãe pega a tampa e tampa a panela, a tampa está fria. Professora, mas eu ponho a mão na tampa, a tampa está quente. Peraí, a tampa está mais fria do que a parte de dentro da panela. Até porque o ar está sobre a panela ali, ó, e está fazendo o quê? Fazendo ela ficar fria. Então, a tampa está mais fria do que a panela, tá bom? Então, se a tampa está mais fria do que a panela, vamos pensar. Aquele vaporzinho de água está subindo e pá, encontra a panela, encontra a tampa da panela, e que está quente, ou melhor, que está fria. A panela quente, o vapor quente e a tampa fria. O que acontece? A água volta do estado gasoso para o estado líquido. Por isso que enche de gotinha, né? Assim, aquilo ali nós chamamos de liquefação ou condensação. De liquefação, tá bom? De liquefação, porque a água resfriou. Beleza, gente? Porque a água resfriou, tá bom? Até aqui, beleza? Então, olha, a água da panela de arroz tá lá, ó. Estado de vapor, totalmente agitada. Aí chega o quê? Uma tampa gelada. Bateu o sinal do recreio, beleza? Uma tampa gelada. O que acontece, gente? Quando ela encontra uma tampa gelada, ela fica ali parada, mas não fica mais em estado de vapor. Ela volta para o estado líquido, tá bom? Então, olha, a tampa chega e abaixa a agitação dessa molécula e ela volta para o estado líquido. Então, o estado gasoso volta para o estado líquido num nome que a gente chama de liquefação. Agora, vamos parar de fazer graça e prestar atenção na aula. Vamos continuar aqui, né, gente? Vamos continuar, então. Então, liquefação, a água saiu da sua agitação e voltou para o estado líquido, numa mudança de redução de temperatura. Beleza, gente? Essa aqui, tá todo mundo entendendo? Então, ó, no caso aqui, ó, nós vamos colocar o quê? A água na tampa da panela. A água na tampa da panela. Lembrem sempre o exemplo assim, olha. O exemplo que eu tô dando e o nome da mudança, tá bom? No caso de evaporação, a água secar no varal. No caso de ebulição, a água ferver no canecão, não é assim? No caso da liquefação, a água na tampa da panela, tá bom? Depois. E agora a solidificação. Essa, gente, é a mais fácil, é a que a gente mais faz. Sua mãe pegou a forminha de gelo, colocou a água dentro da forminha de gelo, guardou no congelador e você foi lá no congelador depois e pegou o gelo lindo, maravilhoso. Que, por sinal, tem gente que tem mania de usar o gelo e não colocar a forminha de volta no congelador. Depois que é gelo, não tem gelo, né? Então, vamos lá. A água voltou, saiu do estado líquido e diminuiu ainda mais a sua temperatura e foi para o estado sólido. Gelou ainda mais, não é assim? As moléculas que já estavam mais calminhas, que já estavam desagitadas, ficou mais agitada ainda. É do quarto para o quinto horário, gente, pelo amor de Deus. Do quarto para o quinto horário, vocês dão um sono, dão uma fome, dão uma preguiça, né? Então, ó, do líquido para o sólido, desagitou ainda mais as moléculas. As moléculas estão ainda mais calminha, mais tranquilinha, mais organizadinha uma do lado da outra. Houve mais redução de temperatura. Então, a água
que vai virar gelo, né, gente? Ela vai virar gelo. Então, a água no estado de solidificação, a água vai virar gelo. Então, vamos começar fazendo assim, ó, para concluir. Isso aqui é um picolé, tá? Que eu vou desenhar um picolé. Picolé. Olha, gente. Picolé. Que dia que meu desenho sai perfeito, né? Esse aqui é aquele picolé que tem recheio, tá, gente? Olha lá, ó. Um picolé. Aqui um copo com água, tá bom? Copo com água. E aqui a nuvem. Pronto, linda, maravilhosa. Pronto, tá bom? Ó, nuvem. Beleza? Quando o picolé derrete, ele passou por um processo que nós chamamos de fusão. Quando aquele líquido que está no copo, que seria, né, o suquinho do picolé, ele aquece muito, vai passar por um estado de vaporização, que se foi o sol que aqueceu, evaporação. Se foi uma vasilha quente no fogo, ebulição, tá bom? Aí aquilo que virou vapor vai voltar para o estado líquido num processo que nós chamamos de liquefação. E se aquilo que estava no estado líquido congelou, vai passar por um processo de solidificação. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Vocês estão viajando já até no sabor do picolé, gente, pelo amor de Deus. Meus picolés ficam incríveis, meus desenhos de crianças ficam incríveis, tudo fica lindo meus desenhos, né, gente? Sou artista, gente, sou artista. Só tô passando um tempo, tá, na educação, mas eu sou artista. Beleza? Sou artista de desenhos, tá? Sou artista plástico. Pronto. É isso mesmo que fala, gente? Sou desenhista. Tá? Vamos continuar então. Então, retomando, quando a água aquece, ela passa por um processo de fusão, ou sublimação, ou vaporização. Quando ela resfria, ela passa por um processo de liquefação, sublimação, também chamado de ressublimação, ou solidificação, tá bom? Se eu colocar um gelo numa panela quente, esse gelo vai direto para o gasoso? Depende, se ela estiver muito quente, sim. Muito quente, mas geralmente vai derreter e vai para o estado líquido, tá? É muito complicado esse gelo ir diretamente para o estado gasoso. Quase nunca, beleza? E aí, gente, para a nossa próxima aula, ficou a gente continuar a partir de ciclo da água. Então, nós paramos hoje na página 50, tá bom? Então, nós paramos, vou deixar um recadinho para mim aqui, ó, na página 50, tá bom? Nós não falamos sobre ciclo da água. Beleza, galerinha? Paramos aqui. Tem, gente, meus desenhos são ótimos. Eu sou a Leonardo da Vinci, entenderam? Leonardo da Vinci, que eu sou. Da Vinci louca, né? Pode ser, né? Então, olha, próxima aula nossa, vocês vão ver provavelmente que é uma videoaula além das aulas da semana, tá bom? Então, semana que vem nós teremos 2 videoaulas, ou melhor, 2 aulas e uma videoaula, tá bom? Videoaula de correção de atividades. Combinado, gente? Combinado? E aí teremos os assuntos todos que a gente tem que tratar, mais a correção das atividades. Beleza? Acabou, gente. Vamos agora nos despedir. Eu espero que vocês estejam bem. Organizem para vocês não perder data de nada. Alguém tem alguma dúvida em relação à verificação? A verificação de ciências é ciências e história, tá bom? Dividida em 2 partes. Uma parte de pesquisa em dupla ou trios. E a outra parte, uma parte individual, que vocês precisam responder no formulário do Google, tá bom? Essa parte que é em dupla ou trios, vocês precisam enviar para a professora e para o professor David por e-mail, tá bom? O nome dos integrantes do grupo, tá bom? Do grupinho de vocês. Vão mandar até o dia 16/9, mas a data da entrega da primeira parte da verificação é dia 21/9, tá bom? Até meio-dia. E a parte do formulário, né, das perguntas, que já está disponibilizado também, liberado para vocês fazerem, é até a meia-noite desse mesmo dia 21. Tá bom, gente? Eu também estou doida para ver vocês pessoalmente, viu, gente? Não é só a coleguinha aí da sala, não. Eu também tô. Viu, Laura? Só você que tá querendo ver os meninos, não. Eu também tô. Gente, beijo para vocês. Boa